pros cis, é pros trans, é pros LGBT. Bom dia! Boa tarde, com a luz do... Boa noite. Boa noite. Esse é o programa 3 versão YouTube. Sou eu ou é a senhora que vai falar aqui? Vamos falar de novo? Esse é mais um vídeo do programa 3 versão YouTube. Hashtag eu e esse menino aqui do lado não somos namorados. No vídeo de hoje nós iremos falar de uma artista que foi pioneira em muitas frentes, que foi uma pessoa incrível e que ela mudou a cena LGBTQIA+. Ela foi uma artista transformista, teve 60 anos de carreira, foi apresentadora, estilista e uma militante. Uma estrela no céu, aqui na Terra, e que deixou muitas saudades quando ela partiu. Pode entrar, Miss Bia. Nosso imenso respeito para essa artista maravilhosa, para essa artista incrível que nos deixou recentemente. Eduardo Albarella, mais conhecido como Miss Bia, começou a sua carreira através de um show que ele viu de uma transformista. Sim, aqui eu estou falando transformista, porque há muitos anos atrás as drag queens eram conhecidas como transformistas. Então era a arte de se transformar ali em uma personagem. Então o Eduardo ele viu o show de uma transformista e ele ficou de cara com aquele show e falou: é isso que eu quero fazer da minha vida. E foi isso que Eduardo começou a fazer. Eduardo ele teve, na verdade, uma infância bem comum. Ele era um menino que jogava bola com os amiguinhos, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito reservada, né? Tanto que muitos anos depois que ele já estava como Miss Bia, foi que a família dele descobriu que ele era drag queen, né? E aqui eu já uso o termo drag queen porque já foi nessa época de drag queen que a família dele descobriu que ele fazia parte dessa arte. E a família dele teve um espanto muito bom, um espanto muito positivo, porque a família dele, assim, as primas ali que viram e falaram assim: nossa, você é um artista incrível, por que você não falou pra gente antes? E ele só não falou antes porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada. Então, todas as vezes que ele estava dentro da casa dele, ele sempre, ou ele estava ali quietinho, ou ele estava no quarto dele. Então, ele não era uma pessoa de muitos amigos, apesar de ter brincado na rua ali, de jogar bola, de soltar pipa, enfim, de várias coisas, mas ele nunca teve muitos amigos, assim, principalmente depois que ele foi entrar na fase da adolescência ali, de jovem adulto e tudo mais. Então, ele nunca teve muitos amigos. E também ele começou meio que cedo, se você for parar para pensar na arte de ser transformista. Então, ele tinha o trabalho dele durante o dia e à noite ele começou a trabalhar como transformista, e aí ele largou o trabalho dele do dia e começou a trabalhar à noite como transformista. Então, ali surge Miss Bia. Na verdade, antes era só Bia. O nome Bia vem de uma música da Carmen Miranda, de qual o Eduardo era muito fã. Ele gostava muito da Carmen Miranda, e o Bia vem de uma das músicas da Carmen. O Miss, ele veio muito tempo depois, foi na Nostro Mundo, inclusive, porque a Miss Bia, a Bia, no caso, fazia o show com uma outra drag que se chamava Maisie. Essa drag... Né, gente, Nostro Mundo... É importante, só abrir um parêntese aqui, como é grande a importância de algumas boates na história da noite LGBTQIA+, e volto a dizer que a Nostro Mundo e a Corinto foram as baladas que deram vida para a vida noturna LGBTQIA+, de São Paulo, que na época a gente não usava esse termo todo, a gente só usava noite gay, mas é que aí, graças às deusas, houve uma evolução dessa sigla e todas essas pessoas estão incluídas aí.
É. E aí, então, nesse show que teve no Nosso Mundo, onde a Maisie fazia a apresentação ali de mágica, todo mágico tem uma partner, né, que é um assistente e tudo mais, que fica auxiliando ali o mágico nas apresentações. E Bia era partner de Maisie. E toda vez que Maisie ia chamar Bia para entrar no palco, ela falava, vai com vocês minha partner, Miss Bia, porque Miss era um jeito de chamar as pessoas, né, as mulheres, as drags, as transformistas e tudo mais. Então ela chamou de Miss. E de tanto que ela fez esse show com a Maisie, então acabou ficando Miss. No começo da carreira era Bia, e depois desses shows com a Maisie, começou a ser Miss Bia e aí pegou. Então ficou Miss Bia. Tendo o surgimento aqui do nome, o nome artístico dessa pessoa incrível que foi a artista Miss Bia. No começo, quando ela começou a se montar, né, e trabalhar ali como artista performático, foi muito difícil, porque ela passou pela época mais difícil que a gente teve aqui na história, que foi a época da ditadura, da época que teve a ditadura e teve a censura. Então, assim, ela relata que quando ela começou a se montar, ela se maquiava dentro de casa e ali ficava esperando até da hora do show. Geralmente, show em boate é super tarde, né? Começa ali entre 2, 3 horas da manhã. E nesse horário, a galera ali da casa dela já estava dormindo, né? Que ela morava com a família dela, então a galera estava dormindo. Então aí ela saía apenas com o rosto já maquiado, a peruca ela levava na mão e a roupa numa mochila ou numa sacola, e aí terminava de se montar dentro da balada. Hoje em dia é totalmente diferente, porque as drags tem algumas que já chegam montadas e outras que preferem se montar dentro da boate. Mas funcionava assim naquela época. Então era muito difícil, né, essa questão. Mas mesmo assim a vontade dela era tanta de estar ali no palco, de se apresentar, que ela começou a trabalhar dessa forma. É importante ressaltar aqui que a primeira boate em que Miss Bia se apresentou foi no La Vie en Rose, e depois ela foi contratada pela Boate Medieval. A Medieval era uma boate muito grande que existia no passado. E é legal porque a Medieval ela contratava os artistas, então eles tinham carteiras assinadas. Que legal. Então, é diferente do que tem hoje em dia nas boates, né? Hoje em dia as drags vão lá, se apresentam, recebem um cachê e não tem vínculo empregatício. Na área artística, de um modo geral, você não tem vínculo nenhum. Não existe isso. Existe, no máximo, um contrato, se você estiver sendo chamado ali para fazer um trabalho a curto ou a longo prazo, mas é só isso. Direito trabalhista que é bom, necas. Exatamente. E antigamente a Medieval fazia isso com todos os funcionários. Então, assim, era legal porque eles se dedicavam muito, muito, muito pela questão dos shows, né? E os shows que existiam antigamente, eles eram considerados musicais, assim, né? Porque ali eles faziam tudo ao vivo, né? Eles não dublavam, elas cantavam. Então tinha canto, dança, existia uma história, começo, meio e fim. E Miss Bia participou muito disso. E vários... Inclusive, quando tinham as apresentações o quadro dos transformistas no show de calouros, você percebia que tinha um glamour maior, né, uma elegância maior. Eram quadros dublados, né, elas não cantavam ali realmente de verdade, mas você percebia que tinha toda uma preocupação artística por trás, com figurino, com gestual, com coreografia. Então, é isso aí mesmo. Arrasou. E os shows que eram produzidos nessas boates, eles não apresentavam apenas uma vez. Eles ficavam em temporadas em cartaz, tipo, era um ano e meio, apresentando o mesmo show. E aí, depois desse tempo, é que começavam os preparos e os ensaios para começar um novo show. Então é por isso que eles eram considerados como musicais. E vários artistas, várias pessoas famosas iam nas boates para ver essas apresentações.
o que você comentou é o que acontecia nos teatros, que tinham shows de terça a domingo. Eles faziam, acho que nesse sentido, os artistas que faziam as apresentações desses teatros, eles eram contratados nesse esquema também. Eles faziam esse espetáculo, por exemplo, com duração de 1 ano, de 2 anos, eram longas temporadas. Só depois desse tempo é que eles vinham fazer um ensaio com o próximo espetáculo. Mas as apresentações eram de terça a domingo, tinham tipo 2 ou 3 apresentações por noite, assim. Era uma época muito boa para ser artista. Nesse sentido, né? Por questão da visibilidade, mas por questão da ditadura, da censura e tal, era bem difícil. Miss Biá participou do primeiro show de transformista que teve em São Paulo. Então, assim, mais uma vez, ela é pioneira na cena, né, LGBTQIA+, ali, que estava começando a surgir em São Paulo. E aí, como eu disse, né, muitos artistas, eles iam participar para ver os shows e tudo mais, então eles acabavam ficando encantados porque não tinha show de transformista ainda. Então, esses shows que aconteciam na Medieval, no Lavian Rose, que foi onde ela participou, eram coisas que, tipo, eram novidades na época. Então, a galera se chegava ali, ficavam várias pessoas na frente da boate para ver quem ia se apresentar, quem chegava, quem ia embora e tudo mais. Então, assim, era uma loucura. E aí, nessa época onde a ditadura começou a mesmo pegar essa parte da questão da censura ser muito forte, Miss Biá teve que inovar na questão do show. Então, assim, ela continuou fazendo show, só que de uma forma diferente. Então, assim, o show não era... ela não se montava mais para fazer a apresentação. E aí, ela começou a usar vedetes como partners, né? As vedetes que vieram ali do teatro de revista e tudo mais, começaram ali um entrosamento delas fazendo números musicais juntos. E aí, a Miss Biá, ela estava com uma roupa considerada masculina. Geralmente ela usava um terno, alguma coisa assim, mas o rosto estava maquiado. Então ficava uma coisa diferente, a galera gostava do que estava vendo o show, e aí quando teve o fim da ditadura ali, do final, quando teve o fim da censura, aí ela voltou a se montar e continuou fazendo shows. Você sabia que o Eduardo foi o estilista principal da Hebe durante muitos, muitos, muitos anos? Olha que legal. E tudo começou através de um vestido vermelho para o Natal. A Hebe estava ali escolhendo algum estilista para fazer o vestido dela. Ela já tinha provado 4 vestidos diferentes, de estilistas diferentes, e ela não gostou de nenhum deles. E aí foi quando o Eduardo apareceu e ele fez um vestido para ela vermelho. Ela gostou. E aí ela começou a fazer vestidos com ele. E o que foi legal é que depois todas as pessoas falavam dos vestidos da Hebe. Tanto que o Eduardo, ele tem um vestido registrado no MASP. Então tem um vestido dele que está no MASP. E isso é muito legal. E a Hebe virou muito amiga dele. Então, assim, ela sempre falava dele nos programas dela. Quando ela ia falar da roupa dela, ela falava o nome, só que a gente não associava a Miss Biá ao Eduardo, o estilista, né? Então, assim, e várias pessoas do meio da moda reconheciam o trabalho dele, o Clodovil, entre outros da época que tinham um nome bem forte na cena da moda ali, reconheciam o trabalho do Eduardo como um bom estilista, né? E ele ficou tão famoso por fazer as roupas da Hebe que ele começou a ser procurado por pessoas famosas e não famosas, para fazerem roupas para elas, assim, de forma geral. Foi a partir dessa amizade com a Hebe que Miss Biá começou a fazer um show, porque assim, o grande forte da Miss Biá depois veio ser a shows de apresentação, né? Como a Silvestre Montilla faz hoje, Miss Biá, ela fazia shows de apresentação em boates, e ela começou a fazer shows de apresentação imitando a Hebe. Então, ela se caracterizava como Hebe e ela levava um artista para o palco da boate para entrevistar o artista ao vivo.
Então, era como se fosse um show da Hebe na boate. Então, assim, aquilo ficou muito legal, todo mundo amava essa questão, essa irreverência, e do show sempre tinha um artista diferente, porque a Miss Bia, ela conhecia vários artistas devido à questão da profissão de estilista dela e do meio artístico no qual ela andava. Então, sempre essa rotatividade de artistas era muito, muito, muito grande, que tinha nos shows dela, né? Então era muito legal. Ela sempre foi uma pessoa muito militante. Ela sempre defendeu a causa LGBTQIA+. Ela foi uma das pessoas pioneiras, participou de paradas, sempre militando em prol da causa, da comunidade da qual ela pertence. Ela aparece num documentário muito, muito importante, muito legal, que chama São Paulo Hi-Fi, onde várias personalidades e artistas e pessoas que viveram da noite contam como foi um pouquinho da trajetória, né? Inclusive essa boate que eu falei aqui, o Medieval, onde Miss Bia trabalhou, ela é citada nesse documentário. Cacá de Poli fala bastante no documentário, ela tem também uma presença muito forte, também, ainda mais pela a significância que ela também tem no meio LGBTQIA+. Então, assim, muitos, muitos, muitos artistas. E a Miss Bia, ela participou, ela tem uma fala linda nesse documentário, mas é com pesar que eu digo que no dia 3 de junho de 2020, com 80 anos de idade, 60 anos de carreira, morreu Miss Bia, Eduardo Albarella, devido à Covid-19. Então, assim, é uma perda muito grande para a gente de um artista tão incrível, tão plural que foi Miss Bia, tanto dentro da cena LGBTQIA+, ali de casas noturnas, quanto fora, porque tinha uma questão como artista, estilista muito grande também. Era uma pessoa muito querida no meio. Quando eu estava fazendo a pesquisa para fazer o vídeo aqui para o nosso canal, eu vi muitas mensagens de artistas da noite que falaram muitas coisas boas, falaram de quão profissional ela sempre foi, e antes mesmo da questão da Covid, ela ainda estava trabalhando ativamente, assim, sabe, fazendo trabalhos. E todo mundo admirava o profissionalismo, era um artista muito pontual, chegava na hora certa, tinha time certo, trazia ideias, inovações. Como pessoa, era uma pessoa muito gentil, muito amável, ela dava oportunidade para as pessoas, ela contribuía tudo que ela podia, ela ajudava. Então, assim, para a gente é uma grande perda de um artista tão grande, tão plural que foi Miss Bia. E além desse pesar, né, pela viagem aí que a Miss Bia se foi, a gente também ressalta aqui a importância que essa artista teve para a cena gay que hoje evoluiu, para a cena LGBTQIA+, que ela foi, o quanto ela militou, o quanto ela foi artista, o quanto ela foi importante, o quanto ela vai continuar sendo, porque mais importante do que você ter participado da cena LGBTQIA+, é você ter se mantido nela e você se manter nela mesmo não fazendo parte mais fisicamente desse plano aqui. E a Miss Bia faz parte desse grupo. Muito obrigado, Miss Bia. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilha, é muito importante. Em todos os vídeos que a gente estiver fazendo sobre as drags brasileiras, a gente vai falar que é muito importante a gente conhecer a nossa história, quem foram os nossos artistas, que antes de surgir as mídias digitais, elas estavam lá na frente, elas estavam gritando, elas estavam protestando, elas estavam lutando, elas estavam resistindo para termos os direitos que nós temos hoje. Miss Bia, eu quero agradecer por tudo que você fez pela gente, pela nossa comunidade, porque se hoje nós evoluímos, foi graças a você também, pelo seu trabalho, que você esteve lá lutando pela gente. Então, assim, é muito importante as pessoas saberem quem foi Miss Bia, a história dela. É claro que a gente falou um pouquinho
né? Não, tem muito mais. São 60 anos de carreira, então, assim, falar sobre Miss Bia, eu ia falar, a gente ia fazer aqui 10, 15, 20 vídeos para falar sobre a vida dela, mas eu peguei ali os pontos que eu achei mais interessantes e trouxe para cá, porque todo mundo precisa saber quem foi essa artista incrível. Exatamente. Gente, dá like aí, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau.